uma riqueza nacional. O Brasil é responsável por 40% da produção mundial de café. Em 2023, a bebida gerou uma receita de 86 milhões de reais. A ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, um dos pilares desse sucesso, faz 50 anos. E para falar sobre esse e outros assuntos, o JR Agro recebe hoje o presidente da ABIC, Pavel Cardoso. Pavel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fábio. Olá a todos. É uma satisfação poder estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre o nosso café, que é um orgulho para o nosso país. E vale lembrar, hein? Toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record. Tem ainda no formato em podcast, que você pode acessar no aplicativo de áudio da sua preferência. Presidente, diga uma coisa pra gente. São 50 anos, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar os parabéns para vocês por esse sucesso, que não é pequeno. Agora, conta um pouquinho pra gente, por favor, dessa fundação da ABIC. A ABIC ela é uma entidade que existe desde 73. Em 12 de março de 73, um grupo de empresários se unia em defesa do café brasileiro para aumentar a qualidade e desenvolver o aumento do consumo no país. O ato marcante, que eu diria é um corte determinante para o êxito da entidade, Fábio, em 1989, quando da criação do selo de pureza ABIC. Quem não lembra das saudosas propagandas com Tarcísio Meira, falando da qualidade do café? A marca você escolhe, mas o café tem que ter selo de pureza da ABIC. E ali começou, então, o nosso primeiro programa de certificação. E sucedeu com 2004 termos lançado o PQC, que é o Programa de Qualidade do Café, e na sequência outros programas que a gente fala um pouco mais adiante, mas essa entidade ela é responsável pela redução da fraude que assolava o consumidor brasileiro ali em 89, mais de 30% de todos os cafés que estavam na prateleira do nosso Brasil lá em 89 eram cafés fraudados, e o consumo per capita era decrescente. Todos os anos era um consumo menor que o outro. Chegamos a ter um consumo per capita, veja só, o país do café, de quase 2 quilos por habitante ano. Após 33 anos desse primeiro programa de certificação, que é o selo de pureza, nós temos o nosso consumo per capita chegando a quase 5 quilos por habitante ano. Isso quando a gente fala do torrado, que se a gente falar do café verde, são quase 6 quilos por habitante, e a fraude foi reduzida para menos de 1%. Então, é um êxito muito vitorioso que essa entidade, todos os presidentes que me antecederam, e principalmente os nossos associados, imbuídos em defender o café de qualidade, entregaram para o consumidor, e a resposta veio com o aumento do consumo. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse trabalho de certificação de vocês, que na verdade acaba sendo aí um exemplo para o mundo inteiro. Isso deve ser um trabalho muito apurado, né? Sem dúvida Fábio, e essa é uma mecânica muito bem programada. Os programas de qualidade da BIC são totalmente auditados, e ele consubstancia-se na coleta de cafés dos associados e não associados nos supermercados, ou seja, a coleta acontece na ponta final do produto já acabado, sem interferência, portanto, de nenhum outro agente. Essa coleta é feita e descaracterizada, enviada para um laboratório, e só então ele é submetido para juntas de análise com as suas marcas absolutamente descaracterizadas dentro da própria BIC, que nada sabe sobre quais marcas ali estão sendo avaliadas. São mais de 5.000 coletas por ano. Se a gente somar por todo o período do programa, nós chegamos a quase 180 mil coletas de cafés feitos na ponta final do supermercado, e isso dá garantia ao consumidor, esse processo de certificação, de que o que está ali é efetivamente auditado. Então, muito bem, a auditoria é feita diretamente no produto, mas também é feito na indústria. O Programa de Qualidade do Café, esse é o nosso segundo programa de qualidade que surgiu em 2004, quando categorizou a bebida entre os tradicionais, superiores e gourmets, passou-se a ter um programa de auditoria in loco para todos os nossos associados. Então, é feita a auditoria da planta industrial e do produto final. Assim, a gente fecha o ciclo, dando ao consumidor a garantia de que o que tem naquele café é um produto de qualidade, é um produto certificado, é um café puro de boa qualidade. Vocês fizeram, inclusive, um selo agora que envolve o café torrado. Eu creio que o café torrado deva ser, pelo menos no aspecto industrial, o responsável pelo consumo maior, dada a popularidade. Qual a finalidade? Como é que é esse selo?
Esse é um selo de cafés especiais. Lá em 2004, como eu mencionei, nós criamos o PQC, que criou os tradicionais, superiores e os cafés gourmets. O andar da carruagem de lá para cá melhorou a qualidade, aumentou o consumo, reduziu a fraude, como a gente aqui colocou, mas eminentemente sinalizou para o consumidor de que café não é tudo igual, de que cada café tem as suas características particulares, de acordo com o tipo de produto, se é o arábica, se é o robusta, conilon, qual a origem de onde esse café foi plantado, qual a quantidade de chuvas e a forma como ele foi coletado, como ele foi industrializado, os pontos de torra, mais claro, médio, escuro, tipo de moagem, um universo de características no processo da planta à xícara que trazem outra experiência mais rica, que é a sensorialidade do café. Então, já tínhamos esse histórico dos tradicionais superiores e gourmets, e agora, em 2023, lançamos o selo de cafés especiais. E, Fábio, aqui nós temos um corte importante do que foram os 50 anos da BIC e o que serão os próximos 50 anos da BIC. E aqui, por esse selo de cafés especiais, permeia um pouco da nossa história, o que direcionará a BIC para os próximos 50 anos. Olha que interessante, né? Num começo de conversa, a quantidade de informação que o senhor passou sobre um produto, sobre o café, a quantidade de variáveis, digamos assim, que creio eu, lá no começo, nem vamos voltar nos anos 70, mas sim nos anos 80. Eu acredito que o consumidor não tinha todo esse referencial. Agora, quando a gente chega numa gôndola, é muito simples. Você pode, de fato, escolher qual tipo de café você quer tomar e dentro desse tipo de café que você quer tomar, qual é a variedade, como é que está essa mistura. O que eu quero dizer é o seguinte, nós consumidores, eu me incluo nesse meio, estamos bem mais exigentes, né? O consumidor hoje, ele sabe, essa exigência fomenta e propulsiona a indústria a entregar um café cada vez melhor. Então, a resposta que a indústria tem é entregar ao consumidor, consumidores iguais a você, a todos os brasileiros que são coffee lovers, amantes do café, buscam na sinalização correta de cada categoria, na experiência sensorial de cada café. Então, a forma como antes era exposto nos supermercados, nós tínhamos uma gôndola de café lá nos anos 80 muito tímida, o café era Sim, tudo igual. Né? verdade, verdade. Observem vocês, e eu peço a você que também faça essa verificação quando da próxima vez que estiver no supermercado desse nosso Brasilzão, a forma como os nossos cafés estão expostos nas prateleiras dos supermercados. Há um nível de riqueza muito maior de variedades, de blends, de tipos de cafés, de origens, de cafés especiais, oriundos da própria lavoura, produtores que Exato. agora a BIC abraça com o selo de cafés especiais, que tem a sua assinatura, baristas que querem fazer as suas edições especiais com selos de cafés especiais. Então, há uma ampliação muito grande da categoria café com essa quantidade de produtos que hoje a gente visualiza nos supermercados num espaço muito maior. Agora, eu acredito que não seria possível vocês chegarem a esse nível da cafeicultura como um todo, da cultura do café, sem algo muito importante, pesquisa. Porque é o tipo da coisa que não dá para conhecer só na prática, só no método errar e acertar. Tem ciência por trás disso, né, Pavel? Tem muita ciência, Fábio. E observemos aqui não só ciência da lavoura, que melhorou a qualidade do grão, mas nós estamos falando de ciência que desmistificou uma série de estereótipos que nós estávamos acostumados a viver. Quem não se lembra da década de 80, quando nós tínhamos uma percepção de que café fazia mal para a saúde. Todos nós ouvíamos dos médicos, Exato, não tomem exato. café, café faz mal. Nosso saudoso doutor Darcy Lima, que eu tive a honra de conviver por algumas décadas, fez uma pesquisa absolutamente determinante e inovadora para demonstrar que o café, esse estereótipo, faz mal. Não só não faz mal, como faz muito bem para a saúde. Essa pesquisa foi desenvolvida por mais de 20 anos, a BIC teve apoio fundamental no fomento e no direcionamento do Dr. Darcy, com o apoio de uma universidade americana chamada Vanderbilt, que provou cientificamente a quantidade de minerais, ácidos clorogênicos, quinídeos, além de outros como cloreto de sódio e potássio, que são substâncias expositoras energéticas, que o café tem mais do que os isotônicos. Então, imagina, você tem no café um pré-treino original que cada consumidor esportista, quando vai fazer a sua corrida, fazer o seu treino, a sua caminhada, andar de bike, pode consumir, e é um produto natural que hoje, comprovadamente, com essa pesquisa que nós concluímos na década passada, atestam que faz bem. E no campo da lavoura, basta dizer a você os números que o nosso país alcançou também
no universo da nossa lavoura. Em 92, Fábio, para você ter uma ideia, nós colhíamos ali 21 milhões de sacas. A Colômbia, que é um país que é o segundo maior produtor Sim. de café arábica do mundo, colheu naquele ano de 92 18 milhões de sacas. A nossa produtividade era algo em torno de 8 sacas por hectare. Quando a gente faz o recorte para 2023, colhemos nesse ano aí entre 60 e 62 milhões de sacas de café, com a produtividade média de 34 sacas por hectare, 33, 34. E o nosso país vizinho, a Colômbia, colhe algo em torno de 10, 11 milhões de sacas. Esse universo de conseguir colher mais café, de melhor qualidade, consumindo uma área menor, portanto, com um olhar atento à sustentabilidade, ao ambiente e o aumento, por consequência, da produtividade, é fruto de muita pesquisa para que nós tenhamos conseguido, enquanto país, lavoura, indústria e na ponta final, demonstrar para o consumidor que nós temos um produto saudável, alcançados. Então, aqui nós temos um sucesso, um êxito vitorioso da entidade, mas, como você bem colocou, substanciado em pesquisas que demonstram claramente o lado bom do café. Não é tão distante assim aquele jargão, digamos, que sempre disse que o café bom acaba sendo exportado. O café que fica para cá acaba sendo quase que aquele refúgio, como se diz lá na lavoura. Eu vou confessar uma coisa para você. Nos países que eu viajo, principalmente a trabalho, eu não consegui constatar isso ainda. Para mim, o melhor café que eu tomo é aqui no Brasil. Agora, eu queria saber o seguinte: como é que vocês têm feito para tentar mudar essa realidade? Porque, na verdade, ainda é difícil. A gente escuta muita gente pensando assim. É verdade, você tem toda a razão. Esse é um estereótipo que ainda nos persegue. Mas lembremos aqui exatamente o que falamos agora há pouco. Se lá em 89, quando criamos o selo de pureza da ABIC, tínhamos mais de 30% de cafés fraudados em todo esse país, é natural que o consumidor ali enxergasse que o café bom saía do país. E verdadeiramente era assim que funcionava. Mas esse trabalho de certificação da ABIC, de educação dos nossos associados, a entrega da indústria de abraçar a qualidade, de entregar cafés bons aos nossos consumidores, em absoluto, esse estereótipo já não é mais verdade. Nós temos no nosso país os melhores cafés e com uma variante excepcional. No Brasil, nós temos diversos tipos de cafés. Então, nós temos uma quantidade de blends. A BIC, inclusive, fez agora, nessas últimas 2 semanas, quando fizemos o nosso 29º em café, o Encontro Nacional das Indústrias, um campeonato de blends do café, demonstrando que aqui no país nós temos uma variedade enorme, que entregam essa riqueza de sensorialidade aos nossos consumidores. Em relação a essa questão da entrega do melhor café, nós podemos hoje, pelos próprios números da ABIC, atestar para o nosso consumidor que o bom café fica aqui e está nas prateleiras, nas melhores cafeterias do nosso país. Exatamente isso que eu queria falar com você. Afinal de contas, a quantidade de cafeterias que nós temos de altíssima qualidade e cafeterias acessíveis a todo mundo não justificaria termos aqui um produto de segunda qualidade, né? Sem dúvida. E essa quantidade de cafeterias pós-pandemia, ela traz números bem interessantes, Fábio, porque o café ele sempre foi visto como um motivo de unir a família, seja no café da manhã, no café após o almoço, no café das 4 da tarde, quando a vovó, a mãe chama os filhos, os netos ali para se reunir em torno Ei, da com aquele mesa, bolinho de cheio de fubá, hein? mar, e o pão de queijo também. Então, o café sempre foi um motivo de união da família. Nós conseguimos descobrir que o café é um momento de união da família, demonstrar que faz muito bem para a saúde, que é o pré-treino, que traz energia, que traz atenção e foco para as nossas crianças. O café pode ser consumido pelas crianças. Com essas pesquisas, a gente corroborou isso também com o pingado, café com leite, ou o cappuccino, ou mesmo um café com uma torra um pouco mais leve. Ou seja, o café nós temos aqui um universo de possibilidade de boa qualidade entregue ao nosso consumidor. Fala um pouquinho para a gente sobre a Portaria 570, que, pelo que eu sei, passou a valer desde janeiro. Gostaria que você explicasse, resumidamente, o que é essa portaria. Afinal de contas, ela trata, inclusive, da concorrência desleal. Como é que a gente consegue entender isso? A portaria ela atende uma demanda do Ministério da Agricultura, que entendeu ali em 2020, 2021, que o café era o único item que não estava na cesta de vegetais que são regulamentados pelo Ministério da Agricultura. Lá Correto. em 89, quando a ABIC passou a assumir a autorregulamentação que eu falo, nós fiscalizando nós mesmos, com o programa de certificação criado lá em 89, com o selo de pureza da ABIC, ali o governo saiu de cena com o fechamento do IBC, o Instituto Brasileiro do Café.
Então, o café passou a ser regulado e autorregulamentado pela própria iniciativa privada com a própria ABIC. Agora, em 2020, houve um entendimento do Ministério da Cultura que o café deveria ser regulamentado. Abriu-se, então, uma consulta pública, a ABIC liderou todo esse processo e entregamos, como forma de lastrear de maneira sólida a Portaria 570, todos os nossos programas, para que o Ministério da Cultura, com todo esse histórico da ABIC, pudesse formatar a Portaria 570. E a ABIC agora se coloca ao lado do Ministério da Cultura, apoiando essa iniciativa, agora no ambiente regulamentado. E a portaria em si, ela tem 3 preceitos que a ABIC já trabalha com seus associados, com os nossos associados, há mais de 30 anos, que são a pureza do café, então o café tem que ser 100% puro, então o nosso selo lá de 89 já preconizava isso. Os cafés devem ter notas sensoriais no mínimo até 4,5, a gente já preconizava isso lá em 2004 com os nossos programas de qualidade do café, o PQC, a nota mínima era exatamente de 4,5, a nota sensorial, que é validada por diversos atributos sensoriais na classificação, na prova de xícara que os classificadores fazem, e a rotulagem do café, que a partir de julho o Ministério da Cultura deu exatamente para que as nossas indústrias pudessem utilizar os estoques remanescentes de embalagem de quando ela foi publicada, foi em maio do ano passado, mas ela entrou em vigor agora em janeiro desse ano, deu 18 meses para que nossas indústrias pudessem utilizar esses estoques remanescentes de embalagens ainda com históricos antigos e sem as especificações preconizadas da Portaria 570. Então, a partir de julho do ano que vem, foram valer outros quesitos. A sensorial, acima de 4,5, e a rotulagem, identificando qual o tipo de café que tem dentro da embalagem. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre fraudes nos cafés, já que é um assunto que o senhor sempre está permeando a sua fala. Como é que nós podemos entender essas fraudes naquele café que eventualmente a gente pode consumir em casa? O que seria um café fraudado? Essas fraudes, Fábio, elas aconteciam, como eu mencionei, em mais de 30% dos cafés que estavam. Eu gosto sempre de lembrar isso para demonstrar que, de maneira autorregulamentada, a BIC corrigiu isso para menos de 1%. Elas acontecem por adição oriunda dos próprios elementos que vêm junto com o café na lavoura. Por adição, que é um ato criminoso, é colocar outros produtos que têm um custo mais baixo que o café. E por resíduo da própria lavoura, são inerentes da própria lavoura, mas não podem ser colocados, que é cascas, paus, sedimentos, pedras. A indústria hoje ela tem tecnologia embarcada para eliminar essas impurezas. Quando a compra, eventualmente, do produtor ela não sai da maneira devidamente especificada, a indústria tem tecnologia para eliminar isso hoje. Então, os nossos associados já fazem esse procedimento. Então, a fraude é isso. E a BIC corrige e pune de maneira autorregulamentada e agora com a portaria de maneira regulamentada, isso efetivamente encontra amparo legal e poder de polícia para isso não mais ocorrer. Agora, olha que evolução importante, né? Vocês chegarem, passar por todas essas fases, manter essa vigilância e chegar ao ponto de pensar já numa gôndola certificada. Como é que a gente pode entender um projeto desse? Esse é um projeto que, voltemos um pouco do que a gente já falou, que ele se alinha com o selo de cafés especiais que lançamos agora na Semana Internacional do Café, início de novembro. O que são os selos de cafés especiais? São os cafés raríssimos, cafés de excepcionais qualidades, plantados pelo nosso produtor, feito em parceria com a BSCA, são sustentáveis, têm toda a rastreabilidade e toda uma orientação diferenciada para que a indústria preserve essa riqueza sensorial que o café especial busca entregar. E para dar o endereçamento correto e chegar esses cafés nas prateleiras, nós temos uma parceria em andamento com a Abras para a criação das gôndolas certificadas, que nada mais é do que dar a sinalização apropriada para que essas raridades, esses cafés que têm essa riqueza sensorial, como a gente gosta de mencionar, seja devidamente e facilmente encontrado pelo nosso consumidor. Então, um café que tem um storytelling, demonstrando como é que foi aquele processo do plantio, contando a história daquela família, a altitude, a regionalidade, a origem daquele café, esteja devidamente associado a uma sinalização pertinente e justa àquele café que foi tão muito bem plantado, colhido, industrializado e que está ali, eu diria, como forma de prêmio ao consumidor. Presidente, vocês encomendaram uma pesquisa sobre os hábitos de consumo do café. Como é que a gente pode entender os pontos mais significativos dessa pesquisa, que envolve, inclusive, a nossa relação, digamos, afetuosa com essa bebida tão boa? Esse momento de
eu diria, de solidão que todos nós ficamos durante a pandemia, o café ele foi um agente importante, foi uma companhia. Só para você ter ideia, uma coisa que chama muita atenção para nós nessa pesquisa é que apenas 2% utilizavam o café como um momento de pausa, para dar paz, para união. Esse número saltou para 26%. Então, demonstra não somente que o café, que naturalmente reunia as famílias, agora ele é um momento de pausa, é um momento de reflexão, de paz. E é verdadeiramente isso. O café saltou também, outro dado importante da pesquisa, ele saltou o consumo dentro do lar. Então, as pessoas consomem mais café no trabalho. Esse é o dado interessante, porque nesse momento, já que as pessoas saíram para o consumo fora do lar, consumir café no trabalho demonstra que o café está presente não só de quando você acorda e está dentro da sua casa, e vai até o final do dia, mas permeia o seu dia durante o trabalho. Daí o aumento do consumo que a gente verifica nos nossos números. Como é que o senhor resume esse ano de 2023? 86 milhões reais de receita. É um saldo de fato muito positivo? É um salto positivo, é um resultado muito positivo. Nós tivemos um ano difícil por conta do El Niño. Esses impactos climáticos, eles sempre afligem a lavoura, a indústria, e naturalmente chegam ao consumidor. Nós tivemos ali em 2021, lembremos aqui, não está tão longe, uma geada importante no sul de Minas, que aumentou o café exponencialmente e chegou ao bolso do consumidor. Então, foi um ano bastante desafiador, mas a indústria conseguiu, com êxito, entregar a boa qualidade, desenvolver novos programas e criar um universo de possibilidades de valorização, de aumento de valor agregado ao nosso café, para que deixe o Brasil tem um número, Fábio, com a riqueza que efetivamente o café produz no mundo. Tem um número que a gente gosta de mencionar, Sim. e verdadeiramente é um impacto bastante relevante para refletir, permear e direcionar o trabalho da entidade para os próximos 50 anos, que é muito interessante. O Brasil é o maior produtor de café há 150 anos, é o maior produtor, é o segundo maior consumidor, é o maior exportador. Na produção total, como você bem colocou, nós representamos 40% do café que o mundo inteiro produz. É uma participação relevante. A gente pode aqui mencionar que o Brasil é uma potência do café. Mas na participação do comércio global, o Brasil fica com apenas 16,2%. Olha que chocante. A Suíça e a Alemanha, a Suíça representa 9 e alguma coisa, 9,1, e a Alemanha 8,3. Somadas, elas representam mais que o Brasil nesse PIB global do café. Eu faço essa provocação em todas as nossas falas nesses últimos meses, depois de fazer o corte dessa pesquisa da Fiesp-Ciesp, que trata esses dados. Como é que o país, que é o maior produtor de café do mundo, 40% da produção, fica com apenas 16% da fatia desse bolo? A Colômbia, que produz 6 vezes menos que o Brasil, representa 8%, 2 vezes menos apenas que o Brasil. Então está aqui o recado de que a indústria tem esse desafio para os próximos 50 anos. Agregar valor ao café brasileiro para que nós possamos exportar os nossos cafés também em forma de produto acabado e gerar parte dessa riqueza que o mundo tem com o nosso café aqui dentro do nosso país. Presidente, já para nós encerrarmos o programa, eu gostaria de ainda manter essa sua linha de raciocínio para entender um pouco mais naturalmente, de uma maneira mais curta, quais são os principais destinos do nosso café exportado e o que nós podemos fazer dentro dessa sua ótica para que a gente aumente esse percentual que é justo e que merecemos. Sim. O Brasil exportou ano passado 9,2 bilhões de dólares e esse ano deverá exportar, foram 39 milhões de sacas, esse ano deverá exportar 38 milhões de sacas, mas o preço será um pouco menor e deverá alcançar exportações totais aí em 7,5 bilhões de dólares. Mas olha que interessante, de torrado e moído, o Brasil representou, desse total aí, 0,1%. E todo o restante foram exportados em forma de verde, e os países principais que mais importaram os nossos cafés nessa sequência, Estados Unidos, Alemanha, Itália, e na sequência Bélgica e Japão. Mas o desafio que fica aqui é exatamente exportar os nossos cafés em forma de produto acabado. E qual é o nosso papel aqui? A indústria nacional, aliada com as outras associações co-irmãs da ABIC, e são elas a ABIX do Café Solúvel, o Secafé, o Conselho Exportador de Café do Brasil, o CNC, Conselho Nacional do Café, e a BSCA, e com o governo brasileiro, desenvolver um programa de marketing robusto para que nós tenhamos a valorização da marca Cafés do Brasil, com a percepção que aqui nós temos
também mundo afora. Pavel Cardoso, presidente da BIC, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer conversar contigo aqui no JR Agro. Lamento a gente não ter conseguido tomar um café juntos. Aí sim. Vamos marcar para uma próxima oportunidade. A gente segue à disposição de vocês. Tá feito. E essa falta de não ter o café eu também sinto. Então, na próxima oportunidade, a gente brinda esse café ao nosso Brasil. Muitíssimo obrigado. Esse é o JR Agro, nosso espaço para tratar de assuntos do agronegócio, do meio ambiente. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast, no aplicativo de áudio da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.